Nosso cérebro não é capaz de lidar com essa quantidade de informações. Então, tem uma história que o professor Leopoldo Demes conta no livro dele, que é muito boa e que mostra isso. Por volta de 1800, a biblioteca de Oxford era a melhor biblioteca do mundo. E lá você encontrava, na verdade, toda a informação que estava à disposição no mundo. Essa biblioteca tinha em torno de 800 volumes do que se chamava de filosofia experimental, que era o princípio do que a gente chama de ciência hoje, né? Então, a história natural, que era a biologia, matemática e os primórdios da física e da química. Um professor que quisesse se atualizar, lendo 8 horas por dia, parando para o almoço e o jantar, descansando aos sábados e domingos, poderia, em menos de um ano, se atualizar de todo o conhecimento disponível na época, da filosofia, matemática, passando pela biologia. Ele teria, então, ao menos, tido contato direto com boa parte de toda a produção científica que tinha sido publicada no mundo até então. E sem precisar se preocupar com atualizações, pois o ritmo de produção de novos conhecimentos era muito lento. Então, basicamente o que acontecia? Era fácil para o cérebro absorver a grande quantidade, a informação que existia. No entanto, a coisa é bem diferente atualmente. São publicados mais de 1 milhão de trabalhos científicos por ano. Apenas na área de bioquímica, são 151 revistas que publicam 60 mil artigos por ano. E isso é mais de 10 anos atrás. Só o JBC publica em torno de 500 artigos por ano. Nesse universo, o livro didático se torna obrigatoriamente superficial e limitado. Se o professor quisesse ensinar o estado da arte e tivesse a capacidade de ler um artigo por hora, lendo 10 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e lendo apenas bioquímica, ainda assim, ao final do ano, ele não teria lido mais do que 5% dos trabalhos publicados naquele ano. E já estaria num déficit, porque ele não... Ao terminar, ele levou tudo isso para ler um ano, e a informação foi produzida naquele ano, ele não consegue acompanhar. O que esses números dizem? Que estamos produzindo mais informação do que podemos processar ou consumir. Independente do que possamos fazer, esse acúmulo de informação nos traz consequências e está influenciando diretamente nas nossas vidas, né? É impossível se manter atualizado e temos inevitavelmente que lidar com essa frustração. E a primeira consequência disso é a superespecialização. Nós nos tornamos super especializados em uma pequena coisa e super generalistas super superficiais em todo o resto, né? Antigamente, como ele fala, as pessoas podiam ser generalistas. Você pega um cara que nem Descartes, ele era filósofo, era matemático, era biólogo, porque dava para você sentar na biblioteca, lia tudo e virava especialista em geral, né? Agora a gente não consegue. Portanto, o que vivemos hoje é uma era na qual encontrar, filtrar e organizar informação tem prioridade em relação a criar a própria informação. E o principal critério para essa busca é a relevância da informação. Aqui no caso para aluno, porque esse é um texto voltado para ensino, mas para vocês isso serve em qual sentido? Você está escrevendo uma tese, é mais importante você saber encontrar a informação que você quer, né? Saber onde ela está, filtrar e saber transferir para o papel com ordem de relevância. É você saber, a tese tem um número restrito de páginas. A apresentação que eu vou fazer tem tem um intervalo de tempo restrito. Se eu tentar colocar tudo, eu vou, ser obrigatoriamente superficial, a minha plateia não vai me entender completamente e principalmente porque eu vou acabar falando tudo rápido, porque eu tenho que colocar tudo ali naquele intervalo de tempo, tem que caber tudo, eu fico desesperado. O que você tem que fazer? Você tem que lidar com a frustração de que não vai caber tudo. Eu vou ter que deixar coisa de fora. A principal motivação para isso é saber que nesse momento, menos é mais. Se eu colocar tudo, menos pessoas vão entender. Se eu colocar menos,
mais pessoas vão entender tudo o que eu quero dizer. E aí, o que você tem que fazer? Aprender a selecionar. Não cabe tudo. O que é mais relevante, o que é menos relevante. Manja aquele negócio, quem você levaria para uma ilha deserta? Você só tem uma escolha, melhor escolher bem. O que eu vou colocar dentro da tese? Porque não cabe tudo. E olha que bacana, o que você seleciona para colocar dentro da tese é a melhor forma do avaliador te avaliar. É claro que você pode ficar com medo e arriscar, vou botar tudo. Mas ao botar tudo, você está se queimando com o avaliador. Né? Porque fala assim, esse cara é preguiçoso, essa é a minha, como avaliador, é a minha primeira, é preguiçoso. Ele não quis selecionar, quer que eu selecione. Está passando para mim a responsabilidade que é dele. Que o especialista é ele. Então você já perde a minha boa vontade. Né? A boa vontade do avaliador. Aí você não soube selecionar, isso está dizendo que você não tem critério, você não sabe selecionar, você não sabe estabelecer hierarquia e relevância na informação. Você, por medo do avaliador, acaba fazendo o contrário do que você deveria fazer. E por isso que a gente vai ver, na hora que a gente falar de imitação, que esse é um problema muito grande. O que é o melhor que você pode fazer? É o melhor que você pode fazer. Quando você tenta, ao invés de fazer o melhor que você pode fazer, tenta fazer o que o outro quer que você faça, você está ferrado. Porque a intenção do autor a gente nunca vai saber. Então a melhor coisa que você pode fazer é botar no texto a intenção e garantir que a intenção do texto vai falar por você, né? Quando o texto escrito é um instrumento que você tem para ser, né, avaliado. Isso é uma outra coisa importante. Não só vivemos num mundo saturado de informação, como vivemos num mundo saturado de estímulos. E você tem que lutar contra um monte de estímulos pela atenção do seu leitor. Se você escreve um texto chato, se você se apresenta de forma chata, tudo, o seu conteúdo pode ser espetacular e nunca ninguém vai ficar sabendo. Porque a primeira buzina de carro, o primeiro choro de criança, o primeiro convite para ir no cinema, vão fazer com que o cara feche o livro e vá embora. Né? Desliga o computador, se não for fechar o livro, o que for. Então, como você vai selecionar, como você vai ganhar a atenção do leitor? Selecionando a informação. Claro que, veja, quando eu digo que você não pode adivinhar o que o leitor quer, isso não significa que aquilo que a gente falou ontem sobre pensar no seu público-alvo não seja importante. Tá? Você tem que selecionar o conteúdo pensando no público-alvo, mas sem dar tudo para ele se vira. Né? Tudo para a gente poder favorecer o entendimento do leitor.